penso que há aqui necessidade de estabelecer também um paralelo com a questão das vozes. Aliás, na mensagem, isso é muito nítido. Por vezes temos a sensação de que aquelas figuras ecoam, há um espaço que se cria e as vozes ecoam. Portanto, produz-se assim como um efeito ecoante da voz e de possíveis múltiplas vozes, o que permite um efeito de espaço ou de espaço literário, para usar uma expressão de Blanchot. As frases traçam-se como linhas ou lançamentos, termo emprego por Soares, desdobrando-se noutras linhas. A escrita desenrola-se como que se desembrulha, graças em parte à sua sintaxe, mas também devendo-se ao próprio contexto de escriturário, correspondente estrangeiro, que lida com envelopes, cartas, como se tratassem de estranhas formas, cruzadas com estranhos conteúdos, folhas pautadas, constituindo o trabalho do tal contabilista neutro, a partir do qual se inicia o processo literário do livro. Ora, é partindo daqui que se poderá falar um tanto esquematicamente. Não, eu preferia citar aqui, saltar aqui para não me demorar. Não, continuo aqui. Ora, é partindo daqui que se poderá falar um tanto esquematicamente de 3 instâncias de escrita. Portanto, vou falar das tais 3 instâncias de escrita, que é, no fundo, a principal questão que gostava daqui de tratar, mas, portanto, isto não é um texto de teoria, não é um estudo de teoria literária, não sou um estudioso de teoria da literatura. Também não quero uma grande pretensão em termos de ser um estudo filosófico, é uma reflexão, é um pensamento, uma reflexão sobre umas questões que optei por analisar. Peguemos neste exemplo que passo a citar. Escrevo atentamente, curvado sobre o livro em que faço lançamentos, a história inútil de uma firma obscura. E, ao mesmo tempo, o meu pensamento segue com igual atenção a rota de um navio inexistente por paisagens de um Oriente que não há. As duas coisas estão igualmente nítidas, igualmente visíveis perante mim. A folha onde escrevo com cuidado nas linhas pautadas os versos da epopeia comercial de Vasques e companhia. Passo agora a referir a primeira instância. A primeira instância tem a ver com a materialidade e a corporalidade pura ou em bruto do escrever. Ou seja, passo a citar, escrevo com cuidado nas linhas pautadas. Há outros passos em que ele fala dos riscos que traça no papel, etc. A pena, mata-borrão, a tinteira, etc., a mesa, enfim. Trata-se da materialidade da escrita enquanto tal. Falo agora da segunda instância, a dimensão do ato de escrita, isto é, que tem que ver, de certa maneira, no fundo, com o presente. Eu escrevo, o presente, o indicativo, o verbo escrever, ou escrevendo, estou escrevendo. Escrevo atentamente, curvado sobre o livro em que faço lançamentos. Aqui já a corporalidade e a descrição do ato de escrever têm a ver com a materialidade, mas desloca-se para outra contextualização, não só a da folha e as linhas pautadas. Passo para a terceira instância, a dimensão da descrição, do estado de coisas, reportando-se habitualmente ao que é da ordem do dizer, do conteúdo poético ou literário, enfim, daquilo que emerge quando estamos a ler um romance e, digamos, a nossa imaginação está a trabalhar. Portanto, há qualquer coisa há um tempo, um espaço que se cria, digamos, no fundo tem a ver com os conteúdos de sentido, da narrativa, digamos. Portanto, esta será a terceira instância que tem a ver com a descrição. Portanto, a primeira tem a ver com a materialidade, corporalidade, em que ele, digamos, risca, traça, etc. Depois há a outra que é o debate de escrita, que é quando ele diz escrevo, ou estou escrevendo. E depois há a terceira, que é esta da descrição, que é, no fundo, a mais habitual, em que nós encontramos, no fundo, em todos os romances, em todas as ficções, digamos, que é necessário este plano. Portanto, terceira instância, a dimensão da descrição é um estado de coisas reportando-se habitualmente ao que é da ordem do dizer, do conteúdo poético ou literário,
dos conteúdos de sentido, etc, etc. Passo a citar um exemplo. A história inútil de uma firma obscura. Portanto, ele vai continuando a falar do contexto, no fundo, que tem a ver com aquilo, quando ele estava a escrever, não é? Quando ele se debruça sobre a mesa, etc. Mas já num outro plano. E, ao mesmo tempo, o meu pensamento segue com igual atenção a rota de um navio inexistente por paisagens de um Oriente que não há, etc. Ou ainda os versos de epopeia comercial de Vasco e Companhia. Estas três instâncias entrelaçam-se, digamos. Não sei se dialeticamente isso é uma questão que eu ponho de parte, não sei se a analisar essa questão, se são três instâncias, podemos falar aqui de uma perspectiva dialética, mas, enfim, eu prefiro não optar por aí. Portanto, estas três instâncias entrelaçam-se e a articulação escrever-descrever abre o seu turno para um campo difícil de definir, tendo a ver com outras formas de imaginação, de sensações, mas também condição de possibilidade de pensar inovadoramente o real e o sonho nesta oscilação entre a vida e a ficção. Portanto, no fundo, elas entrelaçam-se e cria-se a partir deste cruzamento um novo plano, digamos assim, literário, e enfim, a partir daqui pode-se fazer, digamos, penso eu, alguma análise a partir daí. Mas digamos que isto não é uma novidade total. Estou a falar das três instâncias, bem, não sei se fui eu que sugeri, enfim, em princípio, mas falar sobre a escrita em Fernando Pessoa, isso é, tantos autores falam sobre a escrita, tantos falam, Eduardo Lourenço, José Gil, tantos. Há uma passagem interessante em Diferença e Criação, páginas 47 e 48. A Maria Augusta Bato tem um livro espantoso que já citei sobre a questão da escrita. Portanto, eu vou dar aqui um salto para não ser muito demorado. E, portanto, passo a repetir isto. Portanto, escrever na sua dimensão propriamente material e corporal, primeira instância, e descrever na sua dimensão imaginária, da ordem ficcional literária, terceira instância, cruzam-se, ou melhor, interseccionam-se, para usar um termo de pessoa, na passagem do ato ou ao ato de escrever, que é a segunda instância, que por si mesmo se investe naquelas duas e reciprocamente. Mas abre-se assim um arco com um campo por fora. Esta operação é condição de possibilidade de pensar o sonho, a vida ou o real, abrindo novos caminhos ao pensamento e à filosofia. Na obra já citada, não fala Badiou do pensamento poema em Fernando Pessoa. Nesse texto, Badiou considera ainda Pessoa como um dos poetas decisivos deste século e, particularmente, se procurar pensá-lo como condição possível da filosofia. Portanto, fala Badiou, portanto, penso que é um filósofo a ter em conta. Não? Mas Pessoa não precisa de estar sempre a escrever sobre a escrita, porque realmente não é preciso estar sempre aqui a entrar nisto. O que se sente é que, a partir de determinada altura, com uma certa leitura de Pessoa, quando um leitor já está familiarizado mais ou menos familiarizado com o texto pessoano, ele começa a sentir que algo atravessa nesses termos, em termos da escrita. Parece que há alguma coisa que eu não iria falar de imanência, porque seria assim um bocado, mas algo atravessa o texto pessoano nessa base, e portanto não é preciso. Mas Ricardo Reis fala do escrever, eu escrevo, Alberto Queiro fala imenso, portanto, e Álvaro Campos também. A articulação das três instâncias da escrita, que poderão desdobrar-se em gradações, em nuances, portanto não são só três instâncias, pode haver depois uma gama, pode-se produzir uma gama, um processo gradativo em que a gente, digamos assim, como que entra num outro campo, não é? Tem precisamente a ver uma produção de novas formas de leitura. Produz-se assim como que uma espécie de curto-circuito, subvertendo os critérios habituais do que é o lugar do leitor e o do escritor. Mas neste cruzamento, por dentro, abre-se um campo
por fora, como já dissemos, que não sabemos bem definir. Estas instâncias parecem confundir-se com que fazem parte de todo o conteúdo. Todavia, portanto, parece que no fundo tudo isto tem a ver com o ficcional. Mas tudo isto tem a ver com o ficcional, com o conteúdo de sentido, com a narrativa, com o romance, que foi. Há quem fale, há quem diga que é um romance, qual é a novidade? Todavia, elas distinguem-se nesse movimento dinâmico de confusão, reformulando-se. E é isso que mantém um campo aberto, digamos, ao pensamento. O leitor perde, de certa forma, as referências habituais do sujeito poético, do sujeito da enunciação e do eu. Alain Badiou, quase no final do seu texto já citado, escreve: quando abrimos Pessoa, temos rapidamente a convicção de que ficamos cativos dele. Por outro lado, perguntamos, fim de citação, por outro lado, perguntamos, estamos com Pessoa ou com Bernardo Soares? Talvez faça algum sentido ler o que Giorgio Agamben escreve sobre a subjetivação e dessubjetivação de Fernando Pessoa. No seu livro intitulado O que Resta de Auschwitz, encontra-se esta passagem. Passo a citar. Na poesia do século XX, o testemunho mais importante, talvez, de uma dessubjetivação, da transformação resoluta ou concluída ou resolvida, résolu, em francês, penso que pode ser assim, de um poeta em puro e simples campo de experimentação do eu e das suas eventuais implicações éticas, é a carta de Pessoa sobre os heterónimos.